meus amores, eu sou a professora Thaís e essa é a aula de Química para a turma do 9º ano. Na aula de hoje nós vamos começar o nosso estudo sobre a eletrosfera, que a gente já sabe é aquela camada do átomo que apresenta elétrons e que se encontra onde? Ao redor do núcleo. Para isso, vamos lembrar um pouco dos modelos atômicos que a gente já estudou no módulo passado. A gente já viu que Demócrito foi o primeiro cientista que disse assim, olha gente, tudo tem uma estrutura minúscula, tá? E todas as substâncias, os produtos têm essa partícula minúscula, essa partezinha diminuta chamada de átomo. Foi Demócrito que nomeou o nosso bonitinho. Aí vem Dalton e diz assim, realmente tudo é feito de átomos, esse átomo ele é indivisível, ele é maciço, ele é redondinho e comparou com uma bola de bilhar. Anos depois, Thomson conseguiu identificar que na superfície dessa bola de bilhar, desse átomo, nós encontramos cargas. Essas cargas foram chamadas de elétrons e o modelo passou de bola de bilhar para pudim de passas. Quando os estudos continuaram, Rutherford trouxe uma novidade para o nosso conhecimento sobre átomos. Que novidade foi essa? Até então, para Thomson, ele era sólido com partículas em cima. Rutherford comprovou que a parte sólida é o núcleo e ela é uma parte diminuta perto da eletrosfera que eu não consigo enxergar. Nessa eletrosfera eu encontro os elétrons que têm carga negativa, mas no núcleo eu tenho também partículas com carga, só que cargas positivas. E ele trouxe um novo modelo atômico, que é o modelo atômico de Rutherford. No modelo de Rutherford eu tenho a identificação dos prótons e dos elétrons, e depois que Chadwin passou por aqui, a gente tem também um upgrade no modelo de Rutherford com o estudo de Chadwin, aonde a gente acrescenta no núcleo os nêutrons. Sendo assim, no modelo de Rutherford, cadê meu ponteirinho de laser? Para. No modelo de Rutherford, eu vou ter a identificação da eletrosfera, que ela é invisível, com a presença de elétrons, e o núcleo com prótons e nêutrons. Mas lembrando, Rutherford identificou prótons, Chadwin identificou os nêutrons. E o nosso estudo sobre a eletrosfera não parou por aí. Bohr trouxe um modelo diferente, mostrando que essa eletrosfera ela é dividida em camadas. Essas camadas vão ajudar no tamanho do átomo. Por quê? Eu não enxergo a eletrosfera, mas ela está ali, certo? É tanto que no modelo de Thomson, se você observar, eles têm o grande modelo de Thomson, tem o mesmo tamanho aqui do modelo de Rutherford. A diferença é que para Thomson ele era sólido, com as partículas na superfície. E Rutherford comprova que ele, na verdade, tem a eletrosfera, que é a maior parte do espaço que ela ocupa, apesar de eu não enxergar a eletrosfera. No modelo de Bohr, eu identifico camadas nessa eletrosfera, podendo ir de 1 a 7 camadas. E que o que mantém essa eletrosfera, essas camadas grudadas no núcleo, mais próximas do núcleo, é uma energia chamada energia de ativação. Quanto mais longe eu saltar o elétron de camada, mais eu vou ter um aumento de energia, porque eu vou precisar ter mais força, usar de mais energia para me segurar no núcleo. Você quer ver um exemplo? Se fosse uma brincadeira, olha só, vou mudar aqui para marca-texto. Vamos imaginar que a gente fosse brincar de corrente. Aí tem uma pessoa no meio da corrente. A pessoa que está do lado dela, a primeira, eles dão a mão.
É forte, né? Tá pertinho. A pessoa que tá aqui, ó, em terceiro, contando que esse primeiro aqui, ó, deixa eu mudar aqui, ponteiro. Esse primeiro aqui, ó, representa o núcleo, tá bom? E com prótons e nêutrons e os amarelos, a eletrosfera, certo? Vamos lá. Aí, ó, esse daqui já é mais fácil de se descolar, não é verdade? O segundo elétron é mais fácil de se descolar. Então, para ele ser mantido ali, ele precisa se segurar com mais força, ter mais cuidado, mais atenção, ou seja, gastar mais energia. Se eu coloco um terceiro elétron e ele só pode se segurar assim, é mais fácil eu tirar o terceiro elétron do que eu tirar o segundo, porque ele está mais longe. Então, esse terceiro elétron, para se manter, ele vai precisar ter mais energia, se segurar com mais força e torcer para os outros elos não quebrar. Você entendeu mais ou menos a relação? Quanto mais distante do núcleo, maior vai ser a energia que eu vou utilizar nesse elétron, ok? Nossos átomos, eles podem ter até 7 camadas. Ele não é obrigado a ter 7 não, tá? Mas ele pode ter até 7. Essas camadas, elas foram numeradas de 1 a 7, normal, sequência, o mais próximo do núcleo. O mais próximo do núcleo é a 1, o mais distante a 7. E também foram organizadas com letras. A mais próxima do núcleo é a letra K, aí vem na ordem alfabética, fácil, fácil. K, L, M, N, O, P, Q, ok? Cada uma dessas camadas, ela suporta um número máximo de elétrons. Da seguinte forma, na camada K, eu aguento no máximo 2 elétrons, ok? Mais ou menos assim. Lembra da brincadeira que eu falei? Então, vamos imaginar que sejam pessoas. Que o núcleo, vamos lá, é uma pessoa e as pessoas normalmente têm quantos braços? 2. Vamos dizer que cada braço segura uma corda. Essa cordinha é presa na cintura do colega. Que aí eu deixo as mãos do colega livre. Você vai entender por quê. Então, o núcleo vai conseguir segurar 2 criaturinhas, certo? Cada criaturinha tem quantos braços? 2. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Quando ele chegar aqui na camada K, ele vai conseguir segurar quantos coleguinhas? Porque ele não vai segurar pela roupa, ele vai ter na mão uma corda que segura na cintura do colega. Eu vou ter 4 coleguinhas. E esses coleguinhas vão ter quantas mãos? No total? 8, não é verdade? E assim, à medida que eu vou ficando mais longe do núcleo, eu aumento na brincadeira o número de mãos livres, certo? À medida que eu me afasto do núcleo, eu vou acabar tendo mais mãos, ok? Beleza, deu para entender a relação da brincadeira? Tá, agora nós vamos voltar para a ideia do elétron em si. Como que acontece com relação ao elétron? Cada uma das camadas, e aí vamos desfazer as anotações. Cada uma dessas camadas tem um número de elétrons máximo que ela aguenta. É como se fosse o número de elétrons para ela ter forças para segurar, tá bom? Na camada K, ela comporta 2 elétrons, L, 8, M, 18, N, 32. Aí eu vou repetir. 32, P,
18, Q, 8, certo? Então, a gente vai ter o quê? Um número fixo de elétrons máximo em cada uma dessas camadas. Professora, é impressão minha ou ela vai aumentando de 4 em 4 e depois vai começar a diminuir de 4 em 4? Não é impressão. E você vai entender por quê. Quando Bohr identificou que tem uma camada e que essa camada tem um número máximo de elétrons, digamos que ele, rapaz, será se tem alguma outra divisão? E sim, cada uma dessas camadas da eletrosfera, ela vai se dividir. Então, olha só. A eletrosfera em si, ela apresenta o quê? Camadas. São quantas camadas? 7 camadas, certo? Essas camadas, elas se organizam ou se dividem em subcamadas. Eu posso usar o termo também níveis e subníveis. Cada uma dessas camadas ou níveis se divide em subcamadas ou subníveis. Esses subníveis são só 4. S, P, D, F. Tem umas palavrinhas para facilitar, tá bom? Sapo, pula, dentro e fora. Quais são os subníveis? S de sapo, P de pula, D de dentro, F de fora. Sapo, pula, dentro e fora. Essa frase ela é boa porque ela vai manter a sequência na tua cabeça. Sapo, pula, dentro e fora, certo? Aí, esse subnível se divide também. Lembra do reficofágio que a gente vê em biologia? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Na química, a gente tem o nível, subnível e os orbitais. E dentro dos orbitais é que eu vou ter os elétrons mesmo. Os orbitais são caixinhas que cabem no máximo 2 elétrons. Por isso que ele vai de 4 em 4. Olha só a coincidência. O subnível S só tem uma caixinha, um orbital. Um orbital cabe 1 elétron. Então, um orbital, 2 elétrons. Para que eu tenha o próximo subnível, que é o P, é obrigatório que eu tenha o anterior, S. Então, vai ser SP. O P, eu aumento um orbital ou uma caixinha de cada lado. Então, o P tem 3 orbitais, olha só. S1, vou aumentar um de cada lado, fica quanto? 3. Cabe 2 elétrons dentro de cada caixinha. Quantos elétrons eu vou ter no 6? Oh. De novo. Ai, me senti na sala. Quantos elétrons eu vou ter no subnível P? 6. Porque eu tenho 3 orbitais. Então, ó. 1, 2. Eu tô usando amarelo. Meu Deus. Desculpa, João. 1000 perdões. Vou mudar agora. Desculpa, upa. Azul. Vou botar azul claro para poder riscar as coisas e a gente conseguir enxergar. Desculpa, João. Desculpa. 1000 desculpas. Tá. Eu tenho o orbital. O orbital S só tem... o subnível S só tem um orbital. Sai daí. O subnível P, eu vou aumentar o número de orbitais, um de cada lado. Então, vão ter 3. Automaticamente eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Certo? O S vai ter quantos? 1, 2. Amor, cada orbital só cabe 2 elétrons. Tá bom? Juro que aquilo ali é um 2. No subnível D, eu vou aumentar um orbital de cada lado. Então, fica quantos? Se era 3, ficam 10. Quantos elétrons? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10 elétrons, ok? No subnível F, eu vou aumentar uma caixinha de cada lado, um orbital de cada lado, então ficam 7. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 elétrons. Notou alguma semelhança sobre aqueles números de elétrons no máximo de cada camada? Notou? Quem notou, viu que é porque cada um dos subníveis eu aumento uma caixinha de cada lado, um orbital. E aí aumenta 4 elétrons. Cada orbital cabe 2 elétrons. Como assim, professora? Funciona assim. Eu tenho nível, que é a mesma coisa de camada. O nível vai de 1 a 7. E se eu falar de camada, eu chamo por letra. K até o Q. K, L, M, N, O, P, Q. Fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Aí nós temos o número máximo de elétrons em cada uma. No nível 1, eu tenho no máximo 2 elétrons. Acaba que esse nível, a eletrosfera, só tem um subnível. Ela só é dividida em um, que é o S. E o S só tem uma caixinha, que é um orbital. Então, ele só cabe 2 elétrons. No nível 2, eu vou ter até 8 elétrons, porque ele tem o orbital S e o P. S cabe 2, P cabe 6. No terceiro nível, eu tenho o S, o P e eu acrescentei mais um, que é o D. Então, cabe 2 no S, 6 no P, 10 no D, porque são 5 orbitais, lembra? 5 caixinhas de cada lado. Aí, no 4, que é 32, vem S, P, D e F. Sapo, pula, dentro e fora. 2 no S, 6 no P, 10 no D e 14 no F, certo? Sempre assim, aumentando de 4 em 4. No quinto são 32 elétrons, então eu vou repetir, ó. S, P, D e F. 2, 6, 10 e 14. O 6 eu já vou tirar um subnível. Eu tiro sempre o último, ó. S, P, D, que dá 2, 6 e 10. E o sétimo e último nível... Opa, lugar errado. Eu tenho 8 elétrons. 8 vai ser só o S e o P, que é o 2 e o 6. Beleza? Aí a gente conclui o nosso estudo sobre quais são os níveis e subníveis, além dos orbitais que eu encontro na eletrosfera, tá bom? Professora, eu não entendi muito bem. Faz assim, calma. Você vai rever esse vídeo algumas vezes, porque realmente são várias informações. E quanto mais você vê, mais fácil vai ficar para você entender a nossa próxima aula, que é quando eu vou te ensinar a utilizar essas informações. De que o nível são 7 e que os subníveis são 4 e que cada subnível tem o seu número de orbitais, tá bom? Meu amor, fica de olho na Agenda Edu, porque nós temos tarefa para casa e vai estar lá avisado. E não se preocupe, dê uma lida no seu livro, uma olhadinha no material, faz a tarefa e as coisas vão se clareando na sua mente. Por favor, não me bote na cabeça que não sabe, não, porque você sabe, você sabe. A gente se vê na próxima aula, tá bom, meus amores? Beijo no coração.